Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula eu vou ensinar o passo a passo de um conjunto de crochê composto por um top e um short que estão super em alta. Este conjunto é nível intermediário e é indicado para artesãos que já dominam aí os pontos básicos do crochê e que possuem também habilidade com emendas e modelagem. Tanto o top quanto o short são facilmente adaptados para diferentes tamanhos. Agora confira a lista de materiais e em seguida o passo a passo das peças. Para fazer a peça você vai precisar de um novelo do fio Charme na cor 1236, um novelo do fio Charme na cor 6156 e um novelo do fio Charme na cor 2829, agulha para crochê número 3 mm, fita métrica e tesoura. A peça tecida no vídeo é tamanho M. O top e o shortinho do conjunto são feitos a partir da emenda de um motivo no formato de um quadrado. Para iniciar esse motivo, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente. A partir dele, eu vou tecer o total de 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Feito as 4 correntinhas, eu vou inserir na primeira corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos um anel composto por 4 correntinhas, fechado com ponto baixíssimo, pegando na primeira corrente. Agora, eu vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Vou dar a laçada e dentro do anel vou preencher com mais 11 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas do início, nós teremos o total de 12 pontos altos. Finalizados 12 pontos altos para a primeira carreira, para encerrar, eu vou inserir na terceira corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Pronto! Para a segunda carreira, eu vou tecer um ponto pipoca para cada ponto alto de base. Então, se eu tenho aqui 12 pontos altos, eu vou ter no total para a segunda carreira 12 pontos pipoca, com intervalo de 3 correntinhas entre um ponto pipoca e o outro. Para iniciar o primeiro ponto pipoca, eu vou tecer 3 correntinhas, que é referente ao primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro do mesmo pontinho em que partiram as 3 correntes, eu vou tecer mais 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Contando com essas 3 correntinhas, nós temos 5 pontos dentro de um único ponto. Agora, eu viro o meu trabalho para o lado avesso, insiro a agulha na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada no ponto ao lado, eu insiro a agulha e preencho com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5 pontinhos altos dentro de um único ponto, eu viro meu trabalho para o lado avesso, insiro a agulha no primeiro pontinho, puxo, faço ponto baixíssimo, novamente 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro a agulha pegando no próximo pontinho de base e repito, 5 pontos altos, viro o trabalho para o lado avesso, insiro no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo, 3 correntinhas e agora eu dou sequência ao trabalho. Então, para a segunda carreira, nós vamos ter o total de 12 pontos pipoca com intervalo de 3 correntinhas entre um ponto e o outro. Para finalizar a segunda carreira, eu tenho aqui as 3 correntinhas de separação, vou inserir dentro do pontinho pipoca e fazer ponto baixíssimo. Bom, vejam que aqui eu tenho um total de 12 pontos pipoca e isso é fundamental para que você transforme esse motivo que é circular no formato de um quadrado.
Bom, agora eu insiro a agulha dentro desse espaço em que há entre um ponto e outro. Passo a agulha, faço ponto baixíssimo e aqui dentro eu vou tecer um ponto leque. Então eu teço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada e faço mais 2 pontinhos altos dentro desse espaço. Vejam que aqui eu tenho 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, dou a laçada e dentro desse mesmo espaço eu preencho com mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, nós temos o ponto leque. Esse ponto leque, ele vai formar a lateral, um dos 4 cantinhos do quadrado. Feito isso, faço uma correntinha, dou a laçada. Dentro desse próximo espaço, eu vou preencher com 3 pontos altos apenas. Novamente, uma correntinha, dou a laçada. Dentro desse próximo espaço, eu vou preencher com mais um bloquinho de 3 pontos altos apenas. Faço uma correntinha de separação e agora eu vou fazer a segunda pontinha do quadrado. Então, eu dou a laçada, insiro dentro desse espaço, do próximo espaço e preencho com 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontinhos altos dentro do mesmo espaço, formando o ponto leque. Vejam que aqui eu já tenho 2 laterais do quadrado, ou seja, 2 cantinhos do quadrado. Agora, vamos tecer o restante. São 2 bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma corrente. Feito o pontinho leque, faço uma corrente. Dentro do próximo espaço, eu preencho com um bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha. Para o próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Feito esses 2 bloquinhos, sendo um bloquinho para cada espaço, eu teço o pontinho leque. Então, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Feito o pontinho leque, uma corrente e faço um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, novamente um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente. Vejam só que nós temos 3 cantinhos do quadrado. Aqui eu fiz os 2 bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma corrente. E agora vamos dar sequência tecendo o pontinho leque para o próximo espaço. Então, 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Bom, então nós temos aqui o total de 4 pontinhas do quadrado, mas precisamos finalizar a etapa. Então, eu faço uma corrente, para o próximo espaço eu teço 3 pontos altos, fazendo aqui o primeiro bloquinho, uma corrente e para o próximo espaço eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, insiro na terceira corrente do primeiro pontinho e faço ponto baixíssimo. E aqui nós temos a primeira amostra do nosso motivo, que vai compor todo o conjunto, tanto para a parte do top quanto para a parte dos shorts. Finalizado o primeiro motivo, agora eu venho com a tesoura, corto um fiozinho medindo cerca de 7 a 10 centímetros e arremato. Antes de dar sequência à etapa das emendas do motivo, para que você possa confeccionar tanto o top quanto o shortinho do conjunto, é necessário que você saiba que a peça ensinada nesta videoaula é tamanho M, mas ela é facilmente adaptável para outros tamanhos. E aqui vai uma dica. Todas essas amostras foram tecidas com agulha número 3. A diferença é a linha que eu utilizei para a amostra tamanho P e a quantidade de carreiras que foram tecidas para o tamanho G ou GG.
Então, para o tamanho P, nós temos uma amostra tecida com fio Anne e agulha número 3, que mede cerca de 7 centímetros. Para tamanho M, nós temos uma amostra tecida com fio Charme e agulha número 3, que mede cerca de 8 centímetros. E para tamanho G, nós temos uma amostra tecida com fio Charme e agulha número 3, porém eu acrescentei mais uma carreira com bloquinhos de 3 pontos altos e ponto leque. Essa é a dica que eu dou para que você possa adaptar em diferentes tamanhos. Provavelmente a tensão do seu ponto pode ser diferente da minha, então para tamanho P, se o seu ponto for muito solto, reduza a numeração da agulha, ou se o seu ponto for muito apertado, você pode aumentar a numeração da agulha. E essa dica vale para todas as amostras, desde a P, da M ou da G. E para a GG, claro, você pode aumentar o número de carreiras para o motivo. Para dar início à emenda, é importante que você saiba o seguinte, que a mesma quantidade de pontos para a primeira, a segunda e a terceira carreira dos motivos devem ser iguais. Nós não podemos alterar a quantidade de pontos. Bom, então aqui eu fiz a primeira, a segunda e a terceira carreira, eu vou destiná-la para a emenda. Iniciei, teci a primeira lateral do quadrado, a segunda e agora a terceira e a quarta eu vou fazer a emenda na primeira amostra que eu cortei e arrematei o fio. Então aqui eu fiz os dois bloquinhos de 3 pontos altos. Bom, dou a laçada, fiz aqui também a correntinha de separação, insiro no próximo espaço, faço o pontinho leque. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, vejam que nós temos que tecer 3 correntes. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma correntinha, a segunda correntinha eu vou fazer a emenda com ponto baixo e a terceira correntinha eu faço normalmente. Então aqui eu fiz 3 pontos altos, uma corrente, insiro a agulha passando por debaixo do motivo rosa e faço ponto baixo. E agora eu teço uma correntinha. Então vejam, eram 3 correntinhas. Nós temos uma correntinha, um ponto baixo e agora uma corrente. Dou a laçada, insiro dentro do mesmo espaço e faço aqui 3 pontos altos para finalizar o ponto leque. Bom, feito isso, nós temos que tecer agora uma corrente de separação, mas essa corrente de separação vai ser usada para emenda. Então, eu passo a agulha por baixo da correntinha de separação do motivo rosa e teço aqui um ponto baixo. Dou a laçada e volto preenchendo esse espaço com um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, temos que tecer uma corrente de separação. Então, eu insiro por baixo do motivo rosa, no espaço que há uma correntinha de separação, puxo e faço ponto baixo. Dou a laçada, insiro dentro do próximo espaço e preencho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, os dois bloquinhos de 3 pontos altos foram finalizados. Agora, novamente, em vez de eu fazer aquela correntinha de separação, eu insiro dentro do próximo espaço de uma correntinha de separação do motivo rosa, faço aqui ponto baixo. Chegou o momento de fazer o ponto leque, então eu dou a laçada, insiro pegando dentro desse próximo intervalo e faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, insiro dentro desse espaço, vejam só que avesso com avesso, faço um ponto baixo, uma corrente, dou a laçada,
e finalizo o pontinho leque tecendo 3 pontos altos. Pronto, então aqui nós temos a emenda finalizada e agora só falta tecer o restante para concluir o segundo quadrado. Agora eu teço uma correntinha de separação e faço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação e teço um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente uma correntinha de separação, insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Aqui nós temos 2 motivos emendados. Agora vamos para a emenda do terceiro motivo. Aqui eu já confeccionei boa parte e a emenda do terceiro motivo é basicamente a mesma coisa que a emenda do segundo motivo. Eu só vou alternar a posição. Então aqui eu teci os 2 cantinhos do quadrado, fiz os 2 bloquinhos de 3 pontos com intervalo de uma correntinha. Aqui eu já fiz uma correntinha de intervalo e agora eu vou fazer o pontinho leque para iniciar o processo de emenda em um desses quadrados já finalizados. Então aqui eu faço 3 pontos altos, faço uma correntinha, passo a agulha por baixo, faço um ponto baixo e uma corrente. Dou a laçada e volto tecendo 3 pontinhos altos para finalizar o ponto leque. Então, 1, 2 e 3. Finalizei o pontinho leque já com a emenda. Vejam que agora nós temos que tecer uma correntinha de intervalo. Então, eu insiro na correntinha de intervalo, nesse espaço que há no motivo rosa, e faço um ponto baixo. Dou a laçada e volto para preencher esse espaço e tecer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Insiro dentro do intervalo de uma correntinha, no motivo rosa, faço ponto baixo. Dou a laçada e termino aqui o segundo bloquinho de 3 pontos altos. Faço pontinho baixo para o próximo intervalo, no pontinho rosa. Então, vejam que ao invés de eu tecer uma correntinha para intervalo, eu faço ponto baixo para prender um motivo ao outro. Dou a laçada, insiro dentro do próximo espaço e agora eu vou tecer o ponto leque. Então, 3 pontos altos, uma corrente, insiro no motivo azul para que eu possa ter o cruzamento de emendas, faço aqui o ponto baixo, faço uma correntinha e volto tecendo 3 pontos altos para finalizar o ponto leque. Feito o pontinho leque, faço uma corrente e teço aqui 3 pontinhos altos, concluindo o primeiro bloquinho, uma correntinha e mais 3 pontinhos altos para concluir o segundo bloquinho de 3 pontos. Vejam só que nós temos 3 quadradinhos emendados e agora eu faço uma corrente, insiro na terceira correntinha, ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora vamos para a emenda do quarto motivo. Se você observar, nós temos aqui 3 cantinhos para fazer a emenda. Então aqui eu tenho o quarto motivo, já adiantei um cantinho do quadrado e vou deixar os outros 3 para fazer a emenda. Para isso eu vou virar o trabalho, vou posicionar na mesa dessa forma e eu vou iniciar a emenda por aqui, pelo cantinho do amarelo. Então, já fiz os 2 bloquinhos de 3 pontos altos, 3 pontinhos altos para iniciar o primeiro ponto leque e vocês vão ver que a emenda é basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu destino 3 cantinhos do quadrado para a emenda, ao invés de 2 apenas.
Então aqui eu já fiz uma correntinha do ponto leque, insiro por baixo, faço um pontinho baixo e mais uma correntinha. Dou a laçada, volto para o quarto motivo e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Insiro dentro do espaço do intervalo de uma correntinha do motivo amarelo, faço ponto baixo e volto tecendo 3 pontos altos. Novamente, insiro dentro do espaço de uma correntinha, preencho com ponto baixo e teço 3 pontos altos. Então, vejam que o ponto baixo ele é responsável pela emenda dos motivos. Novamente, um ponto baixo no espaço que é uma correntinha e volto tecendo 3 pontos altos para iniciar o ponto leque. Fiz os 3 pontinhos altos, faço uma correntinha. Bom, anteriormente eu comentei de uma emenda cruzada. Vejam só que o amarelo eu prendi no azul. Então, o rosa eu vou cruzar de que forma? Eu vou inserir a agulha passando na diagonal, pegando no outro motivo rosa. Puxo e faço aqui ponto baixo. Faço uma corrente, porque estamos fazendo o pontinho leque, e retorno para o quarto motivo, tecendo 3 pontos altos. Pronto, nós vamos ter esse resultado. Agora, vamos fazer a emenda do restante. Então, insiro no espaço de uma correntinha e faço ponto baixo. Dou a laçada e volto para dentro desse espaço e teço aqui 3 pontos altos. Vamos fazer o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Insiro no próximo espaço em que nós temos uma correntinha, faço aqui ponto baixo. Dou a laçada e teço mais 3 pontos altos. Novamente, insiro dentro do espaço em que tem uma correntinha de separação, faço ponto baixo e teço aqui agora o início do pontinho leque. Então, 3 pontos altos, uma corrente, insiro no pontinho leque do azul, faço ponto baixo, uma corrente, dou a laçada e finalizo aqui o pontinho leque composto por 3 pontos altos. Bom, então nós temos aqui a emenda do quarto quadrado. Viram que é da mesma forma que os demais, só deixamos uma pontinha a mais para fazer a emenda. Agora é só finalizar o restante do quadrado, então eu faço uma corrente, preencho aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3, uma corrente, novamente 3 pontinhos altos, uma corrente, insiro na terceira corrente e faço ponto baixíssimo, prontinho. Para ensinar a etapa da emenda, eu distribuí as cores de forma aleatória. Agora que você já sabe fazer o motivo e as emendas a partir do segundo, do terceiro e do quarto motivo, eu vou disponibilizar o esquema de montagem do top. E conforme esse esquema, você vai posicionando não só os motivos, mas também as cores. No esquema de montagem do top, você encontra a disposição dos motivos para emenda e o número de quadradinhos de cada cor. Vejam que aqui eu fiz boa parte da emenda dos motivos no formato de um quadrado para o top, conforme demonstrado no esquema de montagem anteriormente. Mas para que essa parte de baixo do top ela fique reta, é necessário preencher esses espaços com um triângulo. E esse triângulo nada mais é que metade desse motivo quadrado. Para fazer o triângulo, eu vou iniciar com
um nozinho do crochê que não conta como correntinha e a partir dele eu vou tecer 4 correntes. Feito as 4 correntes, eu insiro na primeira e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer o total de 8 pontos altos, sendo que o primeiro pontinho alto é representado por 3 correntinhas. Agora eu vou dar a laçada e dentro do anel vou preencher com mais 7 pontos altos, totalizando 8 pontos altos. Finalizado os 8 pontos altos, observem que nós não vamos fechar, nós não vamos trabalhar de maneira circular. Feito isso, vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 3 correntinhas de separação. Viro o meu trabalho, dou a laçada, no ponto seguinte eu vou preencher com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito os 5 pontos altos, agora eu vou fazer o ponto pipoca, mas de maneira invertida. Vejam que anteriormente eu fazia dessa forma, então eu inseria a agulha no primeiro pontinho, puxava e tecia ponto baixíssimo. E o ponto pipoca ficava para a minha direção. Mas para que esse pontinho pipoca ele fique para a posição do lado direito da peça, nós vamos fazer de modo diferente. Então aqui eu tenho o 5º ponto finalizado, eu vou inserir a agulha passando por detrás, pegando no primeiro ponto e passando pelo elo do 5º ponto e puxo. Aqui eu vou tecer 3 correntinhas para a separação. Dou a laçada para o próximo pontinho, faço novamente 5 pontos altos. Feito os 5 pontinhos altos, eu puxo aqui um pouquinho o elo do 5º ponto, insiro por trás no primeiro ponto, passando a agulha por detrás do ponto, passo pelo elo e puxo de uma vez. Vejam só que o pontinho pipoca está para o outro lado. Novamente, 3 correntinhas, dou a laçada, vou para o próximo ponto e teço 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, puxo um pouquinho o elo, insiro a agulha pegando no primeiro pontinho por detrás, passo pela alcinha do primeiro ponto e puxo tudo. Novamente 3 correntinhas. Então agora eu vou tecer mais 3 pontinhos pipoca dessa forma, com a posição invertida, com intervalo de 3 correntes, e ao chegar aqui eu mostro para você como nós vamos finalizar essa etapa. Ao todo, nós temos 6 pontinhos pipoca. Bom, aqui eu já fiz as 3 correntinhas de separação, vou dar a laçada e vou inserir no 8º pontinho de base, ou seja, no último pontinho, e vou fazer ponto alto. Agora, eu venho com o meu top quase finalizado e vou fazer a emenda em um desses espaços. Para fazer a emenda, eu vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais uma correntinha de separação. Insiro a agulha passando por debaixo das 3 correntinhas do ponto leque, puxo e faço ponto baixo. Uma correntinha, dou a laçada e dentro desse espaço entre o ponto pipoca e o ponto alto, eu faço 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, eu insiro no intervalo entre o ponto leque e o bloquinho de 3 pontos altos e faço ponto baixo para fixar esse triângulo ao espaço que nós temos na junção de 2 quadrados. Agora eu dou a laçada, no espaço que há entre 2 pontinhos pipoca, eu preencho com um bloquinho de 3 pontos altos.
Novamente, insiro pegando no espaço que há entre dois bloquinhos do quadrado rosa, puxo e faço ponto baixo. Dou a laçada, teço novamente mais um bloquinho de 3 pontos altos. Insiro dentro do espaço que há entre o bloquinho e o ponto leque em rosa, faço ponto baixo. Agora eu dou a laçada dentro desse próximo espaço, vou preencher com 3 pontos altos, uma corrente, insiro pegando no espaço que há no motivo amarelo, faço ponto baixo, uma corrente, dou a laçada e faço mais 3 pontinhos altos dentro desse mesmo ponto. 1, 2 e 3. Agora eu insiro pegando dentro desse espaço que há entre o ponto leque e o bloquinho de 3 pontos do motivo rosa, faço ponto baixo, dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Insiro pegando dentro desse espaço que há entre os dois bloquinhos de 3 pontos altos e faço ponto baixo. Novamente dou a laçada, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Insiro pegando no espaço que há entre o bloquinho de 3 pontos altos e o ponto leque no rosa. E agora vamos finalizar fazendo a emenda do pontinho leque no nosso triângulo. Então, aqui eu dou a laçada, insiro dentro desse espaço que há entre o ponto pipoca e o ponto alto, preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3, faço uma corrente, insiro pegando no pontinho leque, nas 3 correntinhas, faço ponto baixo, faço uma corrente, dou a laçada e insiro pegando na terceira correntinha do ponto alto. Faço aqui ponto alto, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Então, aqui nós temos a aplicação de um triângulo. Nós vamos aplicar mais 2 triângulos dessa forma, então um para este lado e um para este lado, e vamos aplicar também um triângulo pegando apenas nessa lateral e depois um triângulo pegando apenas nessa lateral. Ao todo, nós teremos para a parte inferior do top o total de 5 triângulos, conforme demonstrado no esquema de montagem. Para emendar na lateral, vejam só que eu tenho boa parte do triângulo finalizada, então eu vou tecer aqui o total de 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, mais uma correntinha, viro o trabalho ao meu favor, insiro a agulha pegando no espaço do ponto leque em rosa, faço aqui ponto baixo, faço uma corrente, dou a laçada e insiro dentro do espaço que há do ponto pipoca e o ponto alto e faço aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Insiro dentro do espaço que há entre o ponto leque e o bloquinho de ponto alto, faço ponto baixo, volto tecendo um bloquinho de 3 pontos altos. Faço ponto baixo, dou a laçada, volto tecendo um bloquinho de 3 pontos altos. Faço ponto baixo, volto tecendo um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, insiro pegando no pontinho leque, faço um ponto baixo, uma corrente. Então, vejam que na lateral, né, já emendamos o triângulo e o motivo quadrado. Então, é só finalizar esse motivo triângulo.
eu tenho aqui uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, volto tecendo um bloquinho de 3 pontos altos para finalizar o ponto leque, faço uma correntinha, novamente um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, novamente um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, dentro desse espaço faço um bloquinho de 3 pontos altos e para finalizar eu vou tecer 3 correntinhas. Então aqui eu tenho 1, 2 e 3, dou a laçada, insiro pegando na terceira correntinha do ponto alto e faço aqui ponto alto. Pronto, agora é só vir com a tesoura, cortar e arrematar. Prontinho. E aqui nós temos a aplicação de um triângulo em uma das laterais do top. Finalizada a emenda de todo o top, contando com o motivo quadrado e com os triângulos, nós vamos ter esse resultado. Vejam só que a base do top ela fica reta. Para finalizar, eu vou fazer o acabamento e por fim as alças, tanto do pescoço quanto das costas. E para isso eu optei por trabalhar com o fio azul, mas você fica livre para definir qual cor você vai querer dar um destaque maior à peça. Para fazer o acabamento, eu vou inserir a agulha pegando dentro desse espaço, vou puxar o fiozinho, amarrar, fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Vou inserir a agulha e vou tecer aqui 3 correntinhas. Agora eu vou dar a laçada e vou fazer um pontinho alto, pegando dentro do pontinho alto de base e dentro desse espaço em que nós tecemos uma correntinha. Então eu vou preencher com ponto alto os pontinhos altos e os espaços que nós temos das correntinhas e das emendas. Ao chegar nessa etapa da emenda, eu vou fazer um ponto alto para dentro do espaço do motivo em azul, um ponto alto para dentro do espaço que nós temos da emenda e um ponto alto para dentro do espaço em rosa. E agora eu vou retomar o trabalho conforme demonstrado anteriormente. Um pontinho alto para cada ponto de base, incluindo o intervalo de uma correntinha. Concluída uma das laterais, agora dentro desse espaço em que nós temos uma curvinha do triângulo, eu vou preencher com 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E agora eu volto tecendo da mesma forma como eu ensinei anteriormente. Esses 3 pontinhos altos nós também vamos repetir para essa lateral e ao finalizar todo o contorno na parte de baixo, nós vamos acrescentar mais 2 pontinhos dentro desse espaço para finalizar e concluir 3 pontinhos aqui, como nas demais pontinhas do triângulo. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Vejam só que aqui eu finalizei todo o contorno no top e para as costas nós vamos reservar os 2 triângulos da ponta, enquanto que para o pescoço vamos reservar o quadrado rosa. Bom, então se eu já finalizei essa parte aqui com ponto baixíssimo, eu já vou engatar para tecer aí a correntinha e amarrar nas costas. A partir desse ponto baixíssimo, eu vou tecer o total de 100 correntinhas. Finalizadas as 100 correntinhas, que medem cerca de 43 centímetros de extensão, nós vamos tecer um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Então, eu vou começar com uma correntinha, vou inserir na segunda corrente e vou fazer ponto baixíssimo.
Então, para cada correntinha de base, eu teço um ponto baixíssimo. Finalizado o cordão contendo 100 correntinhas e depois um ponto baixíssimo para cada corrente de base, nós já temos então uma das alças para amarrar nas costas finalizada. Vamos tecer agora um ponto baixíssimo para toda essa extensão até chegar na altura do pescoço. Então, eu vou tecer um ponto baixíssimo para cada pontinho alto de base. Insiro e puxo. Insiro e puxo. Eu vou tecer até chegar na altura do pescoço. Finalizado o contorno com ponto baixíssimo para uma lateral, vejam que aqui eu tenho o cordão das costas, teci um ponto baixíssimo para cada ponto. Ao chegar aqui na altura do pescoço, nós temos os 3 pontinhos altos, que nós tecemos justamente para essa voltinha do triângulo. Então, eu vou inserir pegando no primeiro ponto alto desses 3, vou fazer ponto baixíssimo e tecer mais 100 correntinhas. Finalizadas as 100 correntinhas, agora eu faço mais uma correntinha, insiro na segunda e teço um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Concluída a primeira alça para amarrar no pescoço, eu vou inserir no segundo pontinho daquele conjunto de 3 pontos, fazer ponto baixíssimo e para o terceiro ponto de base, eu vou tecer novamente 100 correntinhas e depois voltar tecendo um ponto baixíssimo como eu fiz aqui anteriormente. Finalizadas as alças para amarrar no pescoço, agora vamos dar sequência ao trabalho, tecendo um ponto baixíssimo para cada ponto desta lateral. Ao chegar aqui, vamos reproduzir a mesma quantidade de correntinhas que tecemos para todas as alças. Então, 100 correntinhas e vamos voltar tecendo ponto baixíssimo e para a parte de baixo vamos tecer um ponto baixíssimo. A nossa carreira vai finalizar assim que chegarmos até o início dessa alcinha. Então, eu vou tecer agora um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Ao chegar nessa lateral, vamos reproduzir a segunda alça para amarrar nas costas. Então, eu vou tecer cerca de 100 correntinhas e depois voltar com um ponto baixíssimo. Finalizada a segunda alça para amarrar nas costas, agora eu vou tecer o contorno nessa parte inferior do top até chegar à outra alça com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base. Para finalizar todo o contorno no top, eu vou cortar o fiozinho e faço aqui ponto baixíssimo. Pronto! Agora é só esconder esse fiozinho e todos os outros fios dos motivos que foram emendados e arrematados pelo lado avesso da peça. Confira agora o esquema de montagem do shortinho. No esquema de montagem do short, você encontra a disposição dos motivos para emenda e o número de quadradinhos de cada cor. A partir do esquema de montagem do short, nós vamos ter esse resultado. Então, nós temos 4 fileiras, contendo 10 motivos para cada fileira e reservamos 5 motivos para a parte da frente e 5 motivos para a parte de trás. Bom, para o gancho, eu reservei 2 motivos, um para a parte da frente e outro para a parte de trás. E a aplicação dele foi feita da seguinte forma: se eu tenho 5 motivos reservado para a parte da frente e os outros 5 motivos para a parte de trás, no terceiro motivo eu aplico um, viro a peça e no terceiro motivo da parte de trás eu aplico o outro. Bom, agora vamos para o acabamento. Vamos iniciar o acabamento do short pelo cos. Então, eu vou trabalhar de forma parecida com o que eu fiz no top. Eu vou inserir a agulha
pegando dentro desse espaço entre a emenda de 2 motivos, vou passar o fiozinho e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, vou fazer 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, vou dar a laçada dentro desse espaço em que eu fiz as 3 correntinhas do pontinho leque, faço um ponto alto, teço um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar aqui, onde nós temos uma correntinha de separação, eu faço um ponto alto e volto tecendo um pontinho alto de base. Então, o contorno com ponto alto é semelhante ao que tecemos ao top. Nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base e ao chegar na emenda entre um motivo e outro, nós vamos acrescentar um ponto alto para este ponto. Para finalizar a carreira, eu vou inserir na terceira corrente e vou fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou alternar para a próxima carreira 2 pontos altos, 2 correntes e pular 2 pontos de base para servir como um passa-cordão para o short. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada no ponto seguinte e vou fazer mais um pontinho alto. Faço 2 correntes de separação, dou a laçada, pulo 1 e 2, no terceiro ponto eu insiro e faço um ponto alto e para o ponto seguinte eu faço um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pulo 1 e 2, no terceiro ponto eu insiro, faço um ponto alto e para o próximo ponto eu faço ponto alto. Nós vamos alternar os pontinhos dessa forma até concluir toda a carreira. Para finalizar a carreira, vejam que aqui eu tenho 2 pontos de base, aqui eu teci 2 correntinhas, vou inserir na terceira corrente do ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. Agora, para a última carreira, eu vou distribuir pontos baixos, pegando nos pontinhos de base e dentro desse espaço em que nós tecemos as 2 correntinhas. Para começar o primeiro ponto baixo, eu teço 2 correntes, insiro pegando no próximo pontinho de base e faço um ponto baixo. Nesse espaço eu tenho 2 correntes, não há necessidade de pegar dentro das correntinhas, então eu insiro dentro desse espaço e faço 1 e 2 pontinhos. Faço um ponto baixo para um ponto de base e para o próximo ponto. Para esse espaço em que nós temos 2 correntes, faço 2 pontinhos baixos. Então, eu vou distribuir pontos baixos dessa forma até completar a última carreira do cos. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu vou inserir na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Pronto! Aqui nós temos finalizado o acabamento do cos do short. Agora vamos tecer o acabamento nessa parte aqui do gancho, para a perna do lado direito e depois esquerdo. O acabamento que eu vou fazer nessa perna é o mesmo da outra. Vejam que aqui eu já fiz o acabamento e agora eu vou dar início à outra perna. Então, eu vou amarrar o fiozinho bem no centro do gancho. Vou passar a agulha por entre a emenda do motivo rosa com amarelo. Vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Inserir a agulha e vou distribuir pontinhos altos como eu fiz anteriormente no cos. Então, 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, um pontinho alto para o espaço do ponto leque, um pontinho alto para cada pontinho de base. Ao chegar aqui, onde nós temos essa curvinha do gancho para o restante do short, eu vou fazer 3 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu faço um pontinho alto e não finalizo, dou a laçada,
insiro pegando dentro desse espaço do motivo azul, faço um ponto alto, não finalizo, dou a laçada e para esse espaço do motivo rosa eu faço um ponto alto e não finalizo. Vejam só que na agulha eu tenho 4 elos. Agora eu dou a laçada e puxo tudo. Então eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos para essa curvinha em L. Agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Novamente, ao chegar nessa lateral onde nós temos o formato de um L na junção de 3 motivos, eu vou dar a laçada, vou fazer um ponto alto e não vou finalizar. Vou dar a laçada, vou fazer um ponto alto pegando no motivo azul e não vou finalizar. E dou a laçada, faço aqui um pontinho alto sem finalizar no motivo rosa. Dou a laçada, puxo tudo, faço 3 pontinhos altos fechados juntos e volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base até concluir toda a carreira. Para finalizar a carreira, eu vou inserir na terceira correntinha, vou fazer ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então eu teço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Vou distribuir um ponto baixo para cada ponto de base. Ao chegar aqui, onde eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos, eu vou inserir no ponto anterior, vou fazer ponto baixo, mas não vou finalizar, insiro nos 3 pontinhos altos fechados juntos, faço ponto baixo, mas não finalizo, e para o ponto seguinte, faço ponto baixo e não finalizo. Vejam que aqui eu tenho 4 elos, agora eu dou a laçada e puxo tudo, faço 3 pontinhos baixos fechados juntos. Agora eu volto tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Novamente, ao chegar nessa curva que parece um L, eu vou fazer um ponto baixo e não vou finalizar, insiro nos 3 pontinhos altos fechados juntos, faço ponto baixo e não finalizo, e para o próximo ponto faço ponto baixo e não finalizo. Dou a laçada, puxo tudo e agora eu volto tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, vou inserir na segunda correntinha, vou fazer aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Esse mesmo acabamento eu vou reproduzir do outro lado, ou seja, da outra perna, e nós vamos ter esse resultado. Agora vamos tecer o cordão para ajustar o cós do short e para isso vamos utilizar auxílio de fita métrica. Eu vou iniciar tecendo o nozinho do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou fazer 140 centímetros de correntinha. Não há necessidade de contar a quantidade de correntes, mas é importante ficar atenta sempre ao tamanho dessa corrente. Então, 140 centímetros de correntinha. Finalizado os 140 centímetros de corrente, agora eu volto tecendo um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Então, eu faço mais uma correntinha para começar o primeiro ponto baixíssimo, insiro na segunda corrente de base e faço ponto baixíssimo. Para a próxima corrente, um ponto baixíssimo. Para a próxima corrente, um ponto baixíssimo. Então, eu vou tecer um ponto baixíssimo para cada corrente de base. Para finalizar o cordão, eu corto o fiozinho e arremato. Pronto. Então, aqui nós temos um cordão medindo cerca de 140 centímetros e agora vamos trançar naquele espaço que nós tecemos 2 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas para o cós do short. Bom, e aqui eu já passei o cordão
no cós do short, na segunda carreira. Vejam só que eu passo o cordão empurrando um bloquinho de 2 pontos para trás e passo o cordão atrás de um bloquinho de 2 pontos. Então eu vou intercalando e assim eu consigo ajustar o shortinho na cintura. E aqui nós temos o conjunto finalizado. Espero que tenha gostado e deixe seu comentário logo abaixo do vídeo. Assim que tecer o conjunto, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um beijo e até a próxima!